és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... Meus irmãos, eu quero... Nesta noite nós vamos estar falando aqui sobre um tema, uma nova maneira de viver. É o tema que nós queremos estar falando aqui nesta noite. Eu falei 2 domingos seguidos, sobre, primeiro, o propósito da igreja, e o segundo tema que eu falei aqui sobre o que Deus espera da igreja. E hoje nós queremos estar falando aqui sobre uma nova maneira de viver. Nova maneira de viver. Vocês se lembram na abertura do culto, qual foi o versículo que foi lido? Aonde que a Bíblia está falando? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da nossa mente. O que nós aprendemos na palavra? A nossa mente precisa ser renovada. Por que ela precisa ser renovada? Porque ela foi contaminada com um montão de coisas neste mundo, não é verdade? Um montão de coisas erradas, um montão de pensamentos errados, um montão de coisas negativas que foi implantada no coração das crianças, já desde pequeno. Eu estava essa semana, aliás, semana passada, eu estava falando lá com o Davi. Existe hoje muitas pessoas ainda enganando as crianças com o tal do Papai Noel. Meus irmãos, isso é uma astúcia diabólica, que o diabo usa os pais para poder enganar os filhos. E o Papai Noel, o que ele traz? A criança fica apavorada quando vê, não é verdade? Começa logo a agir já um espírito de medo, que começa a agir na criança. E o que o diabo quer com isso? Quer que as crianças desde pequenos sejam crianças medrosas, com medo que começa a carregar dentro delas. E a Bíblia nos mostra que nós devemos ter uma nova maneira de viver. A Bíblia não diz isso, meus amados. Eu tenho dito para ele lá, eu falei: Davi, olha, não existe isso. São pessoas que se vestem dessas maneiras para enganar vocês, mas não existe não. Eu disse a pessoa que fez isso, sabe como é o nome dela? Falei, eu disse o nome da pessoa. Não acredita, não existe isso. Então, meus amados, Deus ele está oferecendo para nós agora uma grande oportunidade de nós podermos ter uma nova maneira de viver. Novos pensamentos, novas atitudes, novas maneiras, mas isso tem que começar a brotar dentro de nós. E é por isso que a palavra de Deus ela começa a dizer que nós precisamos ter uma mente renovada. Precisamos de buscar essa renovação no nosso dia a dia. Meus irmãos, e uma das coisas quando nós temos uma mente renovada, nós vamos começar a experimentar coisas sobrenaturais na nossa vida. Nós vamos começar a experimentar coisas que ainda nós não temos experimentado. Libertações, transformações, a alegria ela vai estar no nosso coração diariamente. É o que a palavra de Deus ela diz isso. E nós queremos experimentar isso nesse ano, amém? Eu quero ver toda a igreja experimentando isso, amém, meus irmãos? Se quiseres e me ouvires, diz a palavra do Senhor, comereis o melhor dessa terra. E nós vamos comer o melhor que Deus tem para nossas vidas. Mas eu quero desafiar você, tenha desejo no seu coração de comer o melhor. Tenha desejo de viver uma vida melhor esse ano. Tenha desejo no seu coração de viver uma nova maneira de vida. Você precisa ter esse desejo. Eu não posso implantar esse desejo no seu coração. Eu não posso. O que eu posso fazer é estar ministrando a palavra de Deus. E o Espírito Santo está operando esse desejo no seu coração. E as coisas acontecendo. Amém? E eu quero dizer para você, dê liberdade ao Espírito Santo operar na sua vida. Dê liberdade. Abre o seu coração e fala: Senhor, eu quero que o Senhor opere isso na minha vida. Amém? Eu convido você que trouxe a sua Bíblia
abra ela no livro de Efésios, no capítulo 2, aonde nós queremos estar aqui lendo a palavra de Deus, para nós estarmos falando dentro desse tema, sobre uma nova maneira de viver. Efésios, no capítulo 2, aonde nós vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, nesta noite, para estarmos aqui meditando nela. Eu quero convidar você em reverência à palavra de Deus, que se coloque de pé. Efésios capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. O título do capítulo 2 diz assim: do pecado para a salvação pela graça. E ele diz no versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém. Fecha os teus olhos. Pai, acabamos de ler a tua palavra, e ela mesmo diz que ela é poderosa para operar, Senhor, nas nossas vidas, verdadeira mudança. Eu quero orar, Senhor, nesse momento, para que esta palavra, ela confronte cada coração, Senhor, nessa noite, Pai, e que o poder do Senhor possa estar iluminando cada vida, cada coração, para estar entendendo melhor uma nova maneira de viver, Pai. Eu quero, Senhor, pedir, visita cada pessoa nesta noite, e opera o que está no teu coração, para cada coração aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. O texto que nós aqui temos lido, aqui está falando da vida de um homem, de uma pessoa natural, um homem sem Deus. Diz aqui a palavra que ele vos deu vida, está falando de Jesus. Jesus, ele veio para trazer vida para o ser humano. Aí ele menciona aqui alguns pecados, ele menciona aqui alguma coisa. Ele diz que nos vossos delitos, que o homem, o ser humano, estava morto nos seus pecados. Agora diz a palavra, nos quais todos nós andamos outrora, isso é, passado. A Bíblia menciona, o homem sem Deus, ele é levado pela sua vontade da carne, ele é levado pela sua vontade dos pensamentos, ele é guiado por aquilo que a sua carne pede, o homem sem Deus. Jesus, ele veio para poder trazer para o ser humano vida. Então o homem, quando ele não tem Jesus como Senhor e Salvador, ele é guiado pelos prazeres que o mundo oferece, pelos prazeres que a carne está oferecendo. E é por isso que a palavra de Deus, ela está dizendo aqui, entre os quais todos nós andamos outrora no passado. Eu tenho certeza que se os irmãos tivessem a oportunidade de cada irmão vir aqui testemunhar, ia poder dizer, olha, eu já andei nesse pecado no passado, eu já vivi nesse tipo de pecado, eu já pratiquei esse pecado. Então diz a palavra, Jesus veio para transformar a vida do ser humano, libertar essa pessoa do costume pecaminoso que ele vivia no passado, e agora colocar ela para poder andar na presença dele. Por isso que diz a palavra, ele vos deu vida. Jesus, ele veio para poder implantar no ser humano uma nova maneira de viver. A maneira de vida que o homem sem Deus vive, não é a maneira que agrada a Deus, não. Jesus, ele veio para poder implantar uma maneira que agrada a Deus no coração do ser humano. Mas o que é preciso? É preciso a pessoa aceitar, é preciso a pessoa crer, porque quando a pessoa crer, as coisas começam a acontecer. Jesus, ele disse, se nós acreditarmos, nós vamos ver a glória de Deus,
nós vamos ver mudança de Deus, nós vamos ver maneira de Deus agindo, e a nossa maneira de agir sendo mudada, nós vamos ver. Quantas atitudes erradas que muitas vezes as pessoas têm, e essas atitudes erradas, Deus quer mudar. Deus quer mudar a nossa maneira de viver. Talvez a sua maneira de viver não tenha sido uma maneira muito que tenha agradado a Deus. Veja o que ele menciona aqui, o homem sem Deus, ele diz, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quando a Bíblia está falando curso, são os ensinamentos que o mundo dá. Hoje, vamos falar para os jovens, hoje se no namoro não tiver relação sexual, não está bom para os jovens. O que é isso? Curso, ensinamento que o mundo está ensinando. O que é hoje, se o jovem, o rapaz, ou a moça que seja, não começar, já é adolescente, não experimentar as drogas que está no mundo, para o mundo não é jovem. Meus irmãos, são ensinamentos que há no mundo para poder levar a pessoa a viver como escravo do diabo. E a Bíblia menciona, Jesus ele veio para mudar essa situação. Agora ele menciona também, segundo o príncipe da potestade do ar. Qual é esse príncipe que a Bíblia está falando? Satanás, o diabo. O homem sem Deus, ele é conduzido por força diabólica. Por que ele mata? Por que ele rouba? Por que ele faz um montão de coisa errada? Ele é levado. Existe uma força dentro dele que ele não se controla. Por que nessas coisas? É o príncipe da potestade do ar que age naquela vida. Jesus ele veio para poder transformar a vida do ser humano. Amém? O verso 3 ele menciona, entre os quais no verso 2 ele diz, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existem os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Filhos da desobediência são aqueles que não obedecem à palavra de Deus. E nesses filhos da desobediência, a palavra de Deus está dizendo que existe um espírito da desobediência, que leva a pessoa a fazer tudo aquilo que desonra o nome de Deus. O verso 13 ele diz, entre os quais também, todos nós andamos outrora, isso é, no passado andamos, no passado fizemos coisas que desagradou o Senhor, mas ele diz aqui, segundo as inclinações da nossa carne. Meu irmão, a nossa carne ela puxa para fazer a coisa errada. O Tiago aqui na ministração do louvor, ele estava dizendo, talvez hoje você não teve vontade de vir, e hoje em casa eu estava orando, e quando eu vinha pelo caminho eu falei, Senhor, opera no coração daquela pessoa que está sem vontade de vir para a igreja, opera naquele coração para que ela possa vir. Talvez você é uma dessas pessoas que vai dizer, eu estava sem vontade, e eu quero dizer para você, Deus operou no seu coração e você veio, amém? Então diz aqui a palavra de Deus, é que, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O homem sem Deus, ele faz aquilo que está na sua mente, aquilo que passa na sua mente. Agora, quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele ganha uma mente renovada, ele ganha uma mente nova, ele começa a pensar diferente, ele começa a aproveitar o tempo dele, o tempo de vida que Deus está dando para ele aqui na terra. Enquanto a pessoa não conhece a Deus, ele acaba perdendo o tempo dele nas noitadas, nas coisas que o mundo está oferecendo, está perdendo a vida, está perdendo a saúde, está perdendo o prazer de muitas vezes viver com a sua família em casa. Quantos homens, né, que deixam sua família em casa e vai passar as noitadas fora? Está perdendo a essência da família, aquele prazer, aquela coisa gostosa de estar ali junto com a família. Sabe por que isso? Falta Deus nesse coração, falta Jesus nesse coração.
Meu amado, o que diz a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele muda a vida do ser humano. O homem sem Deus, ele anda segundo a vontade da carne, ele anda segundo a vontade dos pensamentos dele, aquilo que passa na mente dele, ele age, ele faz dessa maneira. Talvez ele vai aí, tem a tal da terceira idade, aí as pessoas que estão na terceira idade, vai lá, sabe o que não está bom? Aí descobre que tem um forró lá na Cachoeira da Onça, vai para lá, pensamento, vai lá, chegou lá, não está bom, aí descobre que tem um aqui na Santa Helena, sai de lá e vai para cá, anda a noite inteira, está cansado, vontade do pensamento, ele é guiado pelo pensamento, pelas inclinações da carne. Mas a pessoa, quando tem Jesus, à noite ele pega a sua Bíblia, ele vai orar, ele se aquieta diante do Senhor, ele deita, ele fica tranquilo, no outro dia ele levanta renovado, restaurado, vivificado, fortalecido, ele levanta assim. Mas quando a pessoa não tem Deus, ele no outro dia está todo arruinado, arrasado, é falta de Deus. Mas eu quero falar aqui, meus irmãos, dentro desse tema, uma nova maneira de viver. Eu quero ver se nós podemos falar aqui alguns pontos que são importantes. Em primeiro lugar, para nós termos uma nova maneira de viver, eu tenho que, em primeiro lugar, saber que eu fui crucificado com Cristo. Veja bem, eu preciso saber que eu fui crucificado com Cristo, isso é, a minha velha natureza, meus pensamentos foi crucificado com Cristo. Nós vamos aqui ler na palavra de Deus alguns versículos que a Bíblia nos ensina. Romanos 6:6. Nós vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Romanos 6:6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais o pecado. Veja o que diz a palavra. Uma das coisas eu tenho que saber, que eu fui crucificado com Cristo. A minha velha natureza, a minha vontade de viver na vida pecaminosa foi crucificada com Cristo. Para mim, diz aqui a palavra de Deus, para que o desejo do pecado fosse eliminado da minha vida. Ele menciona aqui, no último versículo, para que não sirvamos mais o pecado como escravo. O pecado, ele escraviza as pessoas, que não é mais para nós servir o pecado. Por isso, Deus, ele oferece uma nova maneira de vida, e eu preciso saber, eu fui crucificado com Cristo, a minha vontade pecaminosa foi crucificada com Cristo há quase 2000 anos atrás, amém? Eu preciso saber disso, saber e crer. Eu sei, mas eu creio também, a minha vontade pecaminosa foi crucificada. Vai vir o desejo? Vai. A Bíblia diz que é para nós sufocar os desejos da nossa carne. É para mim estar sufocando diariamente. Porque se eu não sufoco, esse desejo, ele sufoca, diz a palavra de Deus, a divina semente que é a fé, ele começa a sufocar do meu coração. E muitas das vezes sufoca do coração de muitas pessoas. Deus, ele não espera isso. Um outro versículo da palavra que nós podemos aqui analisar, que também está aqui no livro de Romanos 6:11, no mesmo capítulo, ele diz assim, Romanos 6:11, assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, o que Deus, ele quer para que nós tenhamos uma nova maneira de vida, uma nova maneira de viver. Ele quer que eu me considero morto para o pecado. Aquilo que eu tanto gostava de fazer antes, para mim aquilo morreu. Não existe mais prazer. Talvez venha alguém falando com você, e fala daquilo, né?
mas aquilo para você não tem nem sentido mais. É morto, aquilo morreu, aquilo é passado. Mas o que diz a palavra? O que eu tenho que agora viver? Eu tenho que estar vivo para Deus em Cristo Jesus. Eu tenho que estar vivo, isso é. Alguém que chega aí e te convida. Olha, tem uma festa lá que vai estar bombando. Vamos lá. Ah, sabe que eu não tenho vontade de ir? Mas aí chegou alguém que te convidou. Olha, tem um culto hoje à noite. Vou na hora. É vivo para Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, porque eu morri para essas coisas. Eu não tenho mais prazer de estar nessas coisas pecaminosas, mas eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Eu tenho prazer agora de viver em Deus. Tenho prazer de viver com Cristo. Eu tenho prazer. É isso que a palavra de Deus ela nos ensina. É uma nova maneira de vida. Deus mostra isso. Muitas vezes tem aquele almoço, a ceia de Natal, ou a ceia de Ano Novo, e aí muitas vezes reúne as famílias, talvez reuniram, mas talvez é um ambiente que não tem a presença de Deus. Sabe como você se sente? Pelo menos eu sou assim, um peixe fora da água, pulando lá, querendo água para mim poder sobreviver, e de repente eu acabo saindo. Eu fui convidado para um aniversário, esse dia, né? Um jantar. E aí nós fomos no culto, primeiro, e aí eu disse, olha, depois do culto a gente vai lá um pouquinho. Quando eu cheguei lá, quando eu estava chegando assim, o ambiente era outro. Eu até falei assim, que vontade de voltar agora, nem chegar. Mas eu cheguei, jantei, cumprimentei as pessoas e falei, Iriné, vamos embora? Vamos. Não ficamos, o máximo foi o tempo de nós jantar. Eu me sentia fora, porque aquele ambiente, Deus não estava presente, meu irmão. É uma nova maneira de vida. Mas lá na igreja eu tinha prazer de ficar conversando com os irmãos até a noite toda. É uma nova maneira de vida que Deus oferece. E Deus está oferecendo isso para nós. Por isso que a Bíblia fala que agora eu estou vivo, isso é, eu tenho vida em Cristo Jesus. Eu tenho vida nele, a vida que ele me dá, isso que me traz prazer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Gálatas, vamos conhecer a palavra de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 19 ao versículo 20. É um versículo bastante conhecido já pelos irmãos. Você está em Romanos, você vai passar 1ª e 2ª Coríntios, aí você vai encontrar Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Ele diz assim, vou aguardar os irmãos acharem. Gálatas capítulo 2, verso 19 e versículo 20. Ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Amém, meus irmãos? Veja o que diz a palavra de Deus, porque eu morri, Paulo está falando aqui, eu morri para a lei, eu morri para a lei que governa esse mundo, para a lei pecaminosa eu morri para essas coisas, mas ele diz, eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que eu tenho, ele menciona, pela fé em Cristo Jesus, eu vivo para servir a Deus e glorificar Ele. Amém, meus irmãos? Eu preciso saber disso, que a minha velha natureza foi crucificada com Cristo, mas eu preciso crer, Senhor, eu creio, essa velha natureza foi crucificada. Talvez amanhã vai brotar um desejozinho no seu coração, uma vontadezinha da carne, diz, eu creio, carne, eu creio que você já foi crucificada, você está crucificado, eu creio, a palavra diz, eu creio, eu sei, eu creio, começa a dizer, para as vontades da carne que vem, meu irmão, vai vir vontade? Vai vir. Eu quero dizer para você, meu amado, nós somos de carne e sangue,
mas dentro de nós reina o Espírito de Deus, que nos leva a lutar contra esses desejos que está na nossa carne e no nosso sangue. Amém, meus irmãos? É o desejo que a palavra de Deus ela nos leva agora para poder viver isso, uma nova vida. Segundo ponto, para poder ter uma nova maneira de viver, eu tenho que saber de uma coisa importante, que agora eu sou uma nova criatura. Diz, sou uma nova criatura. Sou uma nova criatura. Amém. Eu preciso dizer e saber isso no meu dia a dia. Eu sou uma nova criatura. Não sou deste mundo. Não pertenço mais às coisas deste mundo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Eu sou uma nova criatura. E como nova criatura, eu preciso viver como nova criatura. Preciso agora viver. Não somente saber, mas eu preciso viver. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Então, meus amados, as coisas antigas, quais são as coisas antigas que a Bíblia está nos ensinando? As coisas pecaminosas. Olha, passou, isso é passado, isso morreu. A Bíblia diz que Deus ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados, e eu tenho que acreditar, meu amado, que essas coisas do passado ficou para o passado, para mim agora viver como nova criatura, e saber que em Cristo eu sou nova criatura. Muitas vezes, o Tiago até usou aqui, muitas vezes o diabo ele vem trazendo, jogando todo o pensamento na nossa mente, usa pessoas. O diabo ele usou Pedro, para poder querer desviar Jesus da cruz. Eu quero dizer para você, você não é melhor que Jesus, nem eu sou melhor que Jesus. E o diabo ele vai usar pessoas muitas vezes para poder querer jogar um montão de coisas sobre você. Mas não aceita não, tá, meu irmão? Não aceita não. Você diz para a pessoa, você pode até dizer, mas eu quero dizer para você, os meus pecados foram cancelados. Foram cancelados pelo sangue do Cordeiro. Eu sei, eu creio, sou perdoado, sou nova criatura. Amém, meu irmão? Nós não podemos aceitar essas coisas, porque muitas vezes o diabo ele usa para querer sempre nos colocar lá embaixo, viver uma vida arruinada, viver uma vida destruída. Mas nós não podemos aceitar. O que a palavra de Deus ela diz? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E lembre, meu amado, o diabo ele não aparece, mas ele usa pessoas, ele lança na nossa mente pensamentos, para poder querer tirar você da presença do Senhor. Aceita o plano de Deus, mas rejeita o que o diabo vem falando contra você. Jesus ele disse para Pedro, arreda-te, Satanás. Jesus ele olhou para Pedro, e eu imagino Jesus mirando o olhar dele em Pedro, arreda-te, Satanás. Meus irmãos, nós também podemos usar isso, arreda-te, Satanás, em nome do Senhor, porque Deus ele nos dá esse poder, essa palavra, para nós podermos usar essa autoridade, e eu tenho que ter discernimento, quando ele me ataca, eu tenho que saber de que maneira que ele vai me atacar, mas eu tenho que saber também que eu tenho agora uma nova maneira de viver. Eu não posso, vamos aqui analisar um pouquinho, eu não posso dar brecha para poder ninguém falar comigo, tá? Isso é, de repente eu começo agora a viver em pecado, e aí a pessoa vem e começa, falar, olha, você está fazendo isso, o que eu preciso fazer? Eu devo que aceitar. Estou fazendo? Preciso aceitar, reconhecer. Não estou fazendo? Olha, você está me acusando e dizer, arreda-te, Satanás, em nome do Senhor. Amém? Porque muitas das vezes as pessoas, tudo é o diabo, arreda é diabo, mas ele está fazendo um montão de coisa errada, que as pessoas estão falando dele. O que ele precisa? Se arrepender, mudar de vida, ter uma nova maneira de viver. E aí quando vier alguém falando contra você, aí faça como Jesus disse, arreda-te, Satanás. Amém?
Deus irá dar poder e graça para nós podermos viver uma nova vida de acordo com a vontade dele. Agora, como eu mencionei, o segundo ponto, eu tenho que saber que eu sou uma nova criatura. Outra coisa importante, eu preciso começar a produzir fruto do Espírito. Como nova criatura, o que Deus espera de mim? Que eu comece a produzir fruto do Espírito. Isso é, que a minha vida passe a produzir fruto do Espírito. Você que está com a sua Bíblia em Gálatas 3, só vira a folha lá em Gálatas 5, 22. Vamos ver ali, o que Deus está esperando dessa pessoa que agora se declara como nova criatura. Que é uma nova criatura. O que Deus está esperando dela? Gálatas 5, 22. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não existe lei. Uma vez agora que eu sou nova criatura, eu preciso começar a produzir esses frutos na minha vida. Uma pessoa sem Deus tem amor? Uma pessoa sem Deus é uma pessoa cheia de paz? Se eu sou uma nova criatura agora, essas coisas precisam produzir na minha vida. Elas vão começar a produzir na sua vida. Você vai ser uma pessoa cheia de amor. Outra coisa que diz aqui a palavra de Deus, outro fruto, ele diz alegria. Seja uma pessoa feliz. Seja uma pessoa alegre. Uma vez uma pessoa me perguntou, ela falou mesmo para mim assim: eu acho que você nunca passa problema, não é? Eu falei: por quê? Porque você sempre está sorrindo. Eu falei assim para ela, falei: olha, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu tenho alegria dentro de mim, porque eu sei que é uma força do Senhor que vai agir na minha vida, que vai me ajudar a vencer os problemas que eu enfrento. E a alegria do Senhor é a minha força. E meus irmãos, como o Tiago mencionou hoje, muitas vezes as pessoas estão meio caídas, meio derrubadas, tristes, tá? Mas sempre lembra, olha, fruto do Espírito como nova criatura, um fruto do Espírito é alegria. E eu tenho decorado esse versículo que está lá em Salmo 51, verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Eu tenho sempre falado com o Senhor, quando eu me encontro, quando a tristeza começa a girar ao meu redor, eu falo: Senhor, restitui a alegria da minha salvação. E eu começo a dizer: Senhor, obrigado porque eu sou salvo. Obrigado porque os meus pecados são perdoados. Meu irmão, você quer ver a tristeza sumir da sua vida? Começa a agradecer ao Senhor porque você é salvo, porque os seus pecados são perdoados. A tristeza vai embora e a alegria vem. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Isso Deus irá fazer, e Ele vai fazer diariamente na nossa vida. Vamos dar uma olhadinha em outro texto. Nós estamos aqui examinando a palavra do Senhor para nós aprendermos a viver uma nova maneira de vida, termos uma nova maneira de vida. Vá mais à frente um pouquinho, você vai passar Efésios, Filipenses, aí você vai encontrar lá um livro por nome Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede
agradecidos. Olha a recomendação da Bíblia. A Bíblia nos ensina que nós precisamos de um revestimento. Nós precisamos desse revestimento na nossa vida. E qual é esse revestimento que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui, como eleitos de Deus, eu preciso saber que eu sou um eleito de Deus. Ele diz aqui, eu sou um eleito de Deus, santo e amado. Eu preciso saber disso na minha vida 24 horas, meu amado. Eu sou amado por Deus. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus te ama você do jeito que você é, meu irmão. Com as suas falhas, com os seus erros, Deus te ama você do jeito que você é. Eu preciso saber disso. Aí ele menciona aqui embaixo, no verso 13, suportai-vos uns aos outros. Meus irmãos, uma pessoa que vive como nova criatura, ele tem paciência em suportar uns aos outros. É fácil? Não é. É fácil agir olho por olho, dente por dente. É tão fácil. Mas agora suportar alguém que está te insultando ali. Suportar alguém que chega ali e começa a falar tudo aquilo que você planejou em fazer nesse novo ano. Alguém que começa a falar, não vai dar nada certo. Você começa esse monte de pensamentos, você vai cair tudo por terra. É só por um dia, daqui um dia você não vai fazer mais nada. Meu irmão, suporta. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que suporta com paciência a tentação. O homem, a Bíblia nos ensina que eu preciso aprender a suportar, e você como nova criatura, meu amado, suporta. É fácil? Não é. Vai suportando. Suportai-vos uns aos outros, diz aqui a palavra. Porque quando você suporta, você está passando para aquela pessoa que você é uma nova criatura. Quantas coisas talvez você já pensou, olha, se fosse no passado, eu não pensava duas vezes, a gente saía no tapa na hora. Mas agora muitas vezes a pessoa fala, isso é um banana. Isso é suportar, meu amado. Suportar por amor a Cristo. Eu vou suportar porque agora eu sou uma nova criatura. Quantas vezes nós precisamos de trancar os dentes para não falar nada? Porque muitas vezes dá aquela vontade de falar, não é verdade? Porque a Bíblia diz que o insensato, ele expande toda a sua ira, mas o sábio, ele reprime a sua ira. Muitas vezes nós somos insultados, todas as vezes que nós somos insultados, meu amado, a ira ela começa a brotar na nossa carne. Mas você que é sábio, a Bíblia diz que o sábio, ele reprime ela, ele vai se tranquilizando, ele sai fora daquele ambiente, ele vai, porque ele é sábio. Agora o insensato, ele enfrenta. Se falou uma palavra, ele fala 3, 4. Se deu para discutir, ele discute. Isso é o insensato. Isso é sinal que nós não estamos crescendo em Cristo. E a Bíblia nos ensina que, como nova criatura, eu tenho que suportar, eu tenho que aprender a perdoar a pessoa. Existe muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu não vou perdoar porque ele não me pediu perdão pelas ofensas que me causou. Meu amado, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que é para mim poder perdoar sem a pessoa pedir perdão, sem ela reconhecer o erro dela. Eu devo que perdoar. Porque quando eu perdoo, eu estou abrindo o meu coração para que o amor de Deus possa ser derramado e curar as feridas que aquela pessoa me insultou e causou contra a minha vida. Amém, meus irmãos? Eu estou abrindo o meu coração para isso. E é por isso que a Bíblia fala, aprenda a suportar, meu amado. Seja, meu querido. Vocês se lembram que eu preguei aqui uma vez sobre o crente, quando ele é uma palmeira? A palmeira primeiro, para ela poder, quando ela cresce, ela vai se aprofundar as suas raízes. Depois ela brota sobre a terra. E ela tem uma capacidade de suportar as tempestades mais fortes, ela tem capacidade, porque ela está enraizada lá embaixo. Eu quero dizer para você, seja um crente palmeira, não torcer por time não, tá? Não, time não, longe dessas coisas, tá, meu amado? Mas seja uma pessoa que é plantada na rocha, que é Cristo Jesus. Primeiro você se aprofunda as suas raízes,
Porque as suas raízes, quando elas se aprofundaram no amor de Deus, você tem força para suportar as adversidades que vêm contra você. Amém? E como é que você suporta? Primeiro, tendo comunhão na palavra. Segundo, tendo momento de oração. Terceiro, comunhão com os irmãos. São meios para você poder ter força, para você suportar as tentações que vêm contra você. Então, meu amado, como nova criatura, aprenda a suportar. É fácil? Não é. Mas em Cristo Jesus, diz a palavra, tudo é possível àquele que crê. Se eu creio, vai ser possível para mim. Vai ser possível suportar cada insulto, cada tentação, cada provação. Vai ser possível você suportar. Amém? Esse é o princípio que Deus estabeleceu na sua palavra para nossas vidas. E o verso 15 ele diz, habite ricamente em vossos corações a palavra de Cristo. Meu amado, para nós podermos suportar, uma das coisas que precisa habitar ricamente, olha, não é pobre, mas é ricamente, é com abundância, é uma abundância grande. A palavra de Deus, ela precisa habitar no nosso coração. Isso é, o meu coração tem que estar voltado para a palavra de Deus, o seu coração tem que estar voltado para a palavra de Deus, como nova criatura. Então, meu amado, volte o seu coração nesse novo ano para a palavra de Deus, deixa ele crescer mais, ou melhor, deixa a palavra de Deus crescer mais e mais na sua vida. Amém? Terceiro e último ponto, uma nova maneira de viver. Viver uma renovação diária. Repete comigo, meu irmão. Viver uma renovação diária. Eu preciso viver uma renovação diária. Se hoje talvez eu fracassei, eu caí, mas se renova. Fala, Senhor, eu pequei. O que é viver uma renovação diária? Reconhecer que eu sou falho, reconhecer as minhas falhas e começar a chegar diante do Senhor. Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoe, eu creio no perdão dos meus pecados, eu creio que sou perdoado pelo Senhor. Você acreditando isso, meu irmão, você vai alcançar, e essa renovação vai estar renovando a sua vida diária. É o texto que o Tiago leu hoje, para que a nossa mente seja renovada diariamente. Colossenses 3, 9 e 10, você está com sua Bíblia aberta? Colossenses 3, 9 e 10, diz assim, aqui está falando que eu preciso viver essa renovação. Ele diz assim, não mintais uns aos outros, uma vez que despiste do velho homem, com os seus feitos, verso 10, e vos revistais do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Refaz, vai se refazendo. Diz aqui a palavra de Deus, olha, não mintais uns aos outros. Meus irmãos, a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. João 8,44. Jesus ele falou ali que o diabo ele é o pai da mentira. E aqui a Bíblia está dizendo, olha, não mintais uns aos outros. E lembre que eu mencionei hoje, o tal do Papai Noel implantar no coração da criança uma mentira. É já começar a implantar desde pequeno. Você está implantando no coração da criança uma semente da mentira e dando liberdade para ela depois, ou melhor, para o diabo depois de agir naquela pessoa e ser um mentiroso. E a Bíblia menciona, olha, não mintais uns aos outros, uma vez que você despiu, isso é, da velha natureza, do velho homem, você saiu agora, você tem uma nova vida. Agora ele menciona, e vos revistais. Nós precisamos desse revestimento na nossa vida diariamente, dessa renovação diária na nossa vida. Ele menciona, e vos revistais do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. Ele diz, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus. Vamos aqui analisar um pouquinho a imagem de Deus. Deus ele é, Jesus ele menciona, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O homem quando ele vai se despindo, isso é, quando ele vai tirando, deixando essas coisas erradas,
aqui está tratando da mentira. Ele vai se refazendo de um pleno conhecimento de Deus na vida dele, e a imagem de Deus, ela é voltada para a vida da pessoa, porque Deus, Jesus é a verdade, daquele que o criou em Cristo Jesus, amém? Esse é o propósito de Deus. Em Efésios 4, 23, ali diz que é para nós estarmos se revestindo diariamente na nossa vida. Então é um propósito de Deus também, estarmos se revestindo. Agora um versículo para nós podermos aqui estar encerrando a nossa palavra nessa noite. 2 Coríntios 4,16. Você vai voltar a sua Bíblia um pouquinho, você vai encontrar 2 Coríntios 4,16. Nós queremos aqui estar aprendendo um pouquinho o que diz a palavra de Deus a esse respeito. Viver uma renovação diária. Ele diz assim, eu quero dizer para você, meu amado, versículo 16, com base nesse versículo, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E ele está dizendo, esse corromper aqui, não é para as coisas erradas, mas ele está falando aqui no sentido dessa corrupção, ser desgastado. O homem, ele vai se desgastando, e ele, muitas vezes, aqui diz a palavra, por isso, não desanime, mesmo que o nosso homem vai se desgastando, mesmo que você vai se desgastando, você vai se corrompendo, mas ele menciona, o meu homem interior, isso é o meu espírito, ele vai se renovando dia a dia, e é isso que Deus está querendo, meu irmão, que dia a dia nós sejamos mais alegres, que dia a dia nós sejamos mais cheios de paz, que dia a dia nós sejamos mais cheios do amor de Deus. Esse é o propósito de Deus, mesmo que o meu homem exterior, isso aqui, vai se corrompendo. Esses dias uma pessoa falou para mim o seguinte, você está velho igual seu pai, de tanto você ficar correndo para baixo e para cima. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus, está se desfazendo, se já não tenho mais aquela aparência quando com meus 30 anos, mas não tem problema, mas aqui dentro de mim tem uma aparência do menino de 15 anos, tem uma alegria, tem paz dentro de mim, meu irmão, para poder servir a Deus. Vocês sabem quando a gente tem 15 anos, né? A energia que a gente tem, e quando você, dentro de você, o seu espírito vai se renovando dia a dia, você volta, meu irmão, naquela alegria, você começa a ter prazer em fazer as coisas, você corre para cá, você corre para lá, seu corpo está cansado, mas você está feliz, você está contente com o Senhor, e isso vai se refazendo dia a dia. Por isso que ele diz, não desanimamos. Talvez tem pessoas nessa noite que está desanimado, talvez você está pensando, puxa vida, é tanto trabalho, é tanta correria para lá e para cá. Eu quero dizer para você, meu amado, não desanime não. Se o seu corpo se desfazer, você vai receber um corpo glorioso lá no céu. Jesus, ele disse, quem quer salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Quem perder a sua vida aqui por causa de Jesus, por causa do reino de Deus, vai achar uma vida eterna lá no céu que tem preparado para nós. Vai ter uma vida de paz aqui na terra, um renovo que vai estar renovando dia após dia na nossa vida. Amém, meu irmão? Eu quero dizer para você, não desanime. Muitas vezes nós nos sentimos cansados, o nosso corpo ele é limitado, tem o seu limite, mas eu quero dizer para você, quando você está bem interior, o poder de Deus que age, que atua lá no seu interior, vai refazendo as suas forças, vai te renovando, e você vai tendo força para poder fazer a obra do Senhor, para poder glorificar o nome do Senhor. Amém? No dia da nossa vigília,
eu tinha planejado, eu tinha falado em casa, falei, olha, hoje eu só vou descansar o dia inteiro. Eu quero descansar, eu quero meditar na palavra de Deus, para mim poder estar na vigília lá, tá acesão, bombando, né? E eu quero dizer para você, sabe que hora que eu fui assim, ter um momentinho de folga, era 5:30 da tarde. E eu falei, Senhor, aí eu fui tomar banho, eu estava tão cansado, que eu não sabia o que fazer mais. Eu fui orar e fui, Senhor, o versículo eu já tinha, que Deus tinha me dado, já no domingo antes. Mas eu disse, Senhor, eu sei que a tua palavra renova as nossas forças. E eu fui lá no quarto, né, o Davi estava lá correndo para lá e para cá, eu pensei que eu ia dormir um pouquinho, né, mas ele ficava correndo para lá, ele vinha, pulava em cima de mim, e falava, vou andar a cavalo, né, e tá, daqui e dali, e aí não conseguia. Mas olha, meus irmãos, eu confesso para vocês, eu estava aqui, vocês nem sabiam a alegria que estava dentro de mim. A gente ganhou um renovo que Deus traz para a vida da gente. Então eu quero dizer para você, meu irmão, não desanime não. Talvez vai chegar momentos na sua casa, dia de culto, que você vai estar tão cansado, estou tão cansado, eu não vou lá hoje na igreja não. Sabe, não deixa o desânimo vir e atingir sua vida. Venha para o culto, porque aqui é o lugar que Deus renova as nossas vidas. Aqui é o lugar onde que Deus opera na nossa vida. Ele vai trazer o renovo interior, aonde você vai ganhar força para você poder lutar durante toda a semana. É aqui, e Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Amém, meu irmão? Amém. Vamos se colocar de pé e vamos orar. Oh, Jesus. Feche os teus olhos. Deus, nessa noite, Ele nos deu uma grande oportunidade para nós podermos ter uma nova maneira de viver. E nesse novo ano, Deus espera da igreja uma nova maneira de viver. Deus espera de mim, Deus espera de você, de cada um de nós. Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor está presente aqui nesta noite, Pai. Deus, eu quero te louvar, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai. O Senhor tem trazido essas pessoas para estar aqui na tua casa nesta noite, Pai. Pai, eu quero estar te agradecendo, porque essas pessoas, elas vieram, porque o Senhor operou no coração de cada uma, Pai. Colocou um desejo de estar aqui, para adorar o Senhor, e ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Eu quero te agradecer por isso. Eu quero orar, Pai, nesse momento, por aquelas pessoas, que no seu coração, elas estão meio desanimadas, meio abatidas. Pai, eu oro no nome do Senhor, reanime essas pessoas, Pai, para que nesse novo ano, elas ganhem o ânimo do Senhor, que elas ganhem o renovo do Senhor, para que elas possam lutar, Senhor, e buscar a Tua face, buscar a Tua presença, e poder adorar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Eu quero, em nome do Senhor, ministrar, Senhor, para cada pessoa, um grande renovo, Senhor, uma grande vitória nesse novo ano, uma grande paz, Senhor, que venha sobre cada vida, que em cada coração, Senhor, produza os frutos do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém.